Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 19 de julho. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje recebemos em nossos estúdios o professor universitário Marcos Vinícius Batista e a porta-voz do Partido Rede Sustentabilidade em São Vicente, Hanna Pereira, para discutir a participação da população política na política e nos programas sociais. Vamos às notícias do dia. A presidente afastada Dilma Rousseff criticou o projeto do governo Temer de estabelecer um teto para gastos com educação e saúde nos próximos anos. O discurso aconteceu em evento com estudantes de São Bernardo do Campo. Segundo ela, o resultado da medida seria a redução per capita dos gastos, à medida que mais estudantes ingressassem nas universidades. O presidente interino Michel Temer e aliados discutem a limitação da verba sob o argumento de que o teto nos gastos públicos é essencial para conter a inflação e garantir a retomada do crescimento econômico do país. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês, Hanna, nosso professor Marcos Vinícius. E agora vamos falar nesse bloco, a gente abre sempre falando de política nacional. E eu queria saber, Marcos, você acredita que limitar realmente os gastos é uma medida necessária realmente para a atual situação do país, como a presidente colocou? Olha, presidente afastada, né? Bom dia, Hanna, bom dia aos telespectadores, eu agradeço pelo convite. A gente tem duas situações distintas. É claro que é necessário conter gastos, né? Sempre se tem dinheiro no sistema público. A questão geralmente, para não dizer sempre, é má gestão. Tem dinheiro demais até. Esse é um ponto. Outro ponto é que todo aquele que chega, né? E se a gente entender de certa forma que o Michel Temer está chegando como presidente interino, todos que chegam vêm com esse discurso de contenção de gastos. E discurso é uma coisa, a prática é outra. Então, assim, ele está fazendo política, ela está fazendo política, evidentemente ambos agora estão em polos distintos e é perfeitamente previsível que ela faça esse tipo de crítica. Até porque agora ela está de fora, aí tem aquele jogo político, agora não faço mais parte disso, então pode criticar. Como é que você avalia essa situação? Você acredita que primeiro, esse impeachment, na sua opinião, acontece realmente? Já está decretado, entre aspas? Como é que você avalia a situação da Dilma primeiro? Olha, se eu pudesse escolher particularmente, eu sou favorável às eleições gerais, a ideia de eleições gerais o mais rápido possível. Primeiro porque mesmo que ela retome o cargo, uma questão é o ponto jurídico, outra questão é o lado político, a legitimidade para se governar, a questão das alianças, o nome que se dá agora de presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente é obrigado a barganhar com o Congresso Nacional, que tem o famoso centrão, que age das piores maneiras possíveis. E, do outro lado, você tem um presidente que é interino. A ideia é que ele preparasse o terreno para uma mudança. E ele não parece agir dessa forma, parece ser aquele sujeito que não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Fascinado pelo poder, e ele é um sujeito que está próximo do poder ou no poder há muito tempo. A questão do impeachment, acima de tudo, é política. Como foi do Collor, é o da Dilma. São processos, os dois processos são políticos. A questão jurídica é mais periférica, é muitas vezes um pano de fundo ou uma mera justificativa para uma ação política. Então, o que a gente tem é um cenário, de certa forma, imprevisível, porque ele não é jurídico, ele é, acima de tudo, político, portanto, submetido aos humores, às variações de humor da classe política e os seus interesses. Hanna, obrigada pela sua participação aqui.
Concorda com o Marcos? É um momento de instabilidade, né? Não se sabe exatamente o que vai acontecer. A política ela está mudando a todo instante. Esse cenário, em uma semana ele está de um jeito, na outra semana ele pode mudar completamente. Qual a sua opinião? Como o Marcão falou, eu também sou super a favor de novas eleições. E, querendo ou não, dentro desse cenário, usando um exemplo mais prático, era um único império totalmente dividido dentro dele. Então, a guerra está acontecendo totalmente interna. O governo Temer esteve dentro do governo Dilma. Então, qual é a diferença, certo? Quando inicialmente eles eram aliados, internamente eles já não eram mais, e um querendo tomar o lugar do outro. Então, Dilma voltando não resolve, Temer ficando não resolve, novas eleições seriam o melhor cenário, principalmente para a gente. E até, Marco, a gente pode observar que a questão da mudança da cadeira na Câmara dos Deputados parecia até uma questão de eleição. Nossa. Se deu uma atenção tão grande para isso que parece que até esqueceram que a gente está vivendo numa fase aí que o presidente é interino, que a gente está numa situação de impeachment no país. Parece até que ficou de lado. Historicamente, a mentalidade da classe política brasileira é uma mentalidade que se é possível ler como um grupo de pessoas ou grupos de poder que estão sempre de costas para a sociedade, para os eleitores, para os movimentos sociais, para as organizações, instituições. E por conta disso, a gente nunca pode deixar de estar em alerta, né? Não podemos baixar a guarda nunca, e do ponto de vista de fiscalização. Porque quando a gente faz isso, o sistema político, que é muito complexo e de certa forma ultrapassado, ele age por conta própria, né? Então, em outras palavras, na hora que a gente entra numa ressaca fora Dilma, a gente vê o Congresso Nacional voltando a legislar em causa própria. Ou seja, eles estão preocupados com seus próprios interesses, com amansar certas figuras mais selvagens, fazer as composições. E aí a gente vê, por exemplo, a escolha do Rodrigo Maia, num processo que chegou a ter 14 candidatos, e na verdade tinha cortinas de fumaça, tinha acordos sendo travados por baixo dos panos. Então, é uma relação em que, se a gente deixa de fiscalizar, eles vão agir novamente dentro daquilo que o sistema espera deles, né? Então, assim como foi o processo de votação de impeachment, de afastamento na Câmara, em que todo mundo ficou horrorizado, porque passou a prestar atenção naquilo e viu o quanto é um circo, né? Com todo respeito aos circos reais, a gente viu de novo um processo eleitoral para a ocupação da cadeira ali como um dos piores momentos da política recente. Eu até queria acrescentar essa questão do cenário. O dia que foi votado o impeachment foi como se final de campeonato, final de Copa. A sociedade acompanhou e ela conseguiu fazer uma análise diferenciada dos seus políticos. Ela viu o quanto o cenário é crítico. E eu acredito e espero, né, sinceramente, que as pessoas tenham mais consciência agora. 2018 tem novas eleições, principalmente para aquela bancada, deputados, senadores, que sejam. Então é um momento de chamar mais atenção. Nós assistimos um processo muito... Foi cansativo, né? Deu-se 10, 12 horas, ou não, chegou a 24, por aí. Nós acompanhamos esse cenário, nós vimos deputados, pessoas que mal vão trabalhar, que a gente sabe que isso acontece, a gente vê nas notícias, mas naquele dia estavam todos e a gente conseguiu analisar a vergonha que é a nossa política. Você acredita no momento de renovação, Marcos? Olha, historicamente sempre tem. Essa renovação gira em torno de 30%. Toda eleição é assim.
um pouco mais, um pouco menos, depende do estado, depende da condição particular de cada cidade, quando envolve vereadores, por exemplo. Mas tem uma renovação aí média de 30%. Só que a questão não é a troca dos sujeitos, né? É a troca do modelo. É uma necessidade de se repensar o sistema político, o que passa por financiamento de campanha, que passa pela questão de voto distrital, por exemplo, que dá calafrios em muitos deputados, tanto fora ou dentro da região da Baixada Santista. A questão do excesso de partidos, regras mais rígidas para fidelidade partidária. Perfeito. Então, assim, que é mais fácil e mais prático a gente discutir os personagens do que discutir o suporte que sustenta a história, né? Então, assim, a gente pode ter a renovação de 30%, até mais, sabe? Mas se a gente tiver esse sistema político eleitoral atual, se a gente mantiver isso, nós não conseguiremos mexer efetivamente no problema. A gente vai trocar as moscas e vai deixar permanecer o mau cheiro, entendeu? A gente já vai chamar um intervalo, Hanna, mas eu queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. O sistema político. É bem interessante porque, concordo totalmente com o Marcos, se não houver uma mudança, nada vai mudar. A gente só vai mudar as figurinhas e de resto vai continuar da mesma forma. A questão do sistema partidário, da quantidade imensa que nós temos de partido, muitos servindo de aluguel apenas, de cabide de emprego, que é isso que a gente mais vê, realmente é um estado crítico. Mas, falando de partido, há uma ideia de que futuramente é possível viver um sistema político sem partido. Isso aí já seria um outro ponto. Mas é interessante pensar nisso. Será que a gente precisa realmente dos partidos? Sabe? Dessa parte jurídica da coisa? Não poderia ser de uma outra forma? Então a gente precisa renovar. Precisa pensar em outros meios, em outros modelos para realmente mudar esse sistema. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco? Sobre essa renovação? O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Você continue com a gente. Voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. Os principais candidatos à prefeitura da capital paulista enfrentam ações civis e criminais na justiça. Os 7 candidatos com mais intenções de voto, de acordo com os dados do Datafolha, tiveram os nomes relacionados a investigações criminais. São eles: Marta Suplicy, Luísa Erundina, Fernando Haddad, João Dória, Marco Feliciano, Celso Russomano e Andréia Matarazzo. No último bloco, Marcos e Hanna, a gente estava falando sobre essa renovação. Eu acho que bate bem de frente com essa questão que a gente acabou de falar. Os principais nomes dos candidatos que estão, ou possíveis candidatos que estão aí, pelo menos entre os que seriam mais votados, estão com problemas na justiça. Será que não é a questão da renovação que eu falo? É isso. Muitos são os nomes dos envolvidos em investigações, lava-jato, operações que envolvem política nacional, toda uma federação, e eles estão ali, continuam. Sua opinião, Marcos? A gente tem a gente tem uma cadeia alimentar, vamos dizer assim. A gente tem uma espécie de ecossistema em que o modelo favorece, ou seja, pela questão dos recursos e administração desses recursos, seja pela questão da impunidade, a sensação de impunidade que se tem de cima a baixo, né? A política, ela é muitas vezes praticada por dinastias, seja aqui na região, seja fora da região, ou seja, quase o processo de capitanias hereditárias lá do Brasil Colônia, né? Se fatia o território e vai passando de pai para filho. Sim. O próprio presidente da Câmara Federal é um exemplo. Então, a gente só conseguirá mexer nos peões se a gente trocar o tabuleiro. O tabuleiro é o mesmo.
Então, o modelo é o mesmo, como você falou anteriormente. E facilita o processo de corrupção. É claro que nessa cadeia alimentar tem um sujeito chamado eleitor. E aí nós temos a tendência de acreditar que o eleitor é uma vítima. O eleitor não é uma vítima. O eleitor é um cúmplice. Porque se fulano, beltrano ou cicrano tem mandatos, eles têm mandatos porque eleitores os escolheram. E muitas vezes o eleitor não escolhe por razões generosas ou por razões que mereçam canonização. O eleitor escolhe por questões práticas e muitas vezes nada louváveis. Sim. Entendeu? Se tem a compra de voto, tem alguém que foi comprado. Né? Então, todo esse processo, ele envolve o eleitor também, que passa por um nível de consciência política. Entender a política nos mais variados níveis, do bairro ao país. E quanto menos informação, melhor para que esse modelo se perpetue. Né? Questão de educação, né, Marcos? A questão de educação política. Nós tivemos esses exemplos recentes, né, dos protestos dos últimos 3 anos, que deram uma certa esperança de que haveria uma educação política, mas é um processo muito mais longo, muito mais demorado. E o que eu vejo hoje é um clima de ressaca. É um clima de ressaca em que o eleitor está com a cabeça cheia, está com o fígado incomodando, então não quer saber muito do processo, deixa isso se desenrolar um pouco mais. Né? O problema é que nós temos eleições logo em outubro, uma campanha curta de 45 dias, então não dá para descansar. Vai ter que levar adiante com dor de cabeça, sensibilidade à luz, ressaca mesmo, levar adiante. Diante disso que você está falando, Marcos, você acha que esse processo já começou? Já está incomodando mais do que já incomodou? Esse processo que eu digo em relação à população, com tantas investigações e tudo, tanta sujeira vindo à tona, você acha que lógico que a responsabilidade está na mão da população, principalmente, mas esse processo, essa indigestão que a gente acredita que a população está passando nesse momento de ressaca, como você colocou, esse processo de mudança já começou? Olha, se a gente fizer uma análise... A gente precisaria de mais tempo, o tempo histórico, né, para poder olhar para trás, olhar pelo retrovisor e entender. De uma maneira mais rápida, eu consigo ver 2 fatores. Primeiro, em qualquer lugar do mundo, quando a economia vai mal, a política fica mais exposta. Ou seja, se você tem um cenário econômico com dificuldades, uma crise, as pessoas imediatamente vão culpar a classe política e vão olhar mais para a classe política e vão apontar o dedo com mais facilidade para os erros da classe política, que é o momento que a gente vive. Só que, além disso, a gente tem um outro contexto, que é o contexto da informação. A gente nunca teve tanta informação disponível e o fenômeno redes sociais tem um peso enorme para todos os elementos da cadeia alimentar. Nós nunca tivemos tantas informações, não estou dizendo que elas são corretas necessariamente, tem muita bobagem, muita mentira, muito erro, mas não dá para se poupar disso. Ou seja, o eleitor comum, ele acaba recebendo informação de um jeito ou de outro. Por quê? Porque essa informação não está mais exclusiva nas mãos dos meios de comunicação tradicionais. Está todo mundo produzindo informação, não importa como. Seja pelo celular, seja pelo perfil de Facebook, por uma foto no Instagram. E isso faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a essa informação e comecem a discutir um pouco mais política. Uhum. Qual é o nível que elas estão discutindo? Não sei dizer, varia. Mas elas estão, pelo menos, tendo contato com a política. Isso já é um ponto que me agrada, entendeu? Mostra que alguma coisa pode vir, um ponto positivo, você avalia? Olha, nós teremos a primeira eleição em outubro. Sim. Pós-impeachment, pós-protestos e tal. Eu espero que dê algum resultado. A oportunidade está aí, né? E é a eleição mais próxima de nós, vereador. Ou seja, é o candidato ou pré-candidato que você encontra na padaria, que você encontra no shopping.
que você encontra andando na praia. Então, é o nível de cobrança mais eficiente que se tem, teoricamente falando, né? Então, a gente tem que esperar o resultado, né? A gente está falando de mudanças, eu fiz todas essas perguntas para o Marcos, porque agora eu vou trazer, que eu acredito que a renovação, essas mudanças, elas podem estar nas mãos dos jovens. Então, acho que agora é hora da... Hanna, você é uma pessoa super jovem, que começou até no último bloco a trazer ideias novas, e eu acho que isso faz parte de uma renovação. Diante de tudo que o Marcos falou, e você, por ser uma jovem na política, como é que você analisa, faz essa análise desse cenário atual? Sim, interessante. Na verdade, o jovem ele não só tem uma participação super importante na política, como ele vai trazer essa mudança, de fato. Se a gente analisar os processos que aconteceram de anos atrás, cada geração teve papel fundamental numa mudança. Claro que com todas as outras classes participando, mas o jovem em si, ele teve papel fundamental. Eu queria trazer uma segunda ideia, né? Nós falamos talvez um sistema político mais para frente, talvez sem partido, é possível? Vamos analisar como vai funcionar. Mas o partido qual eu faço parte hoje, ele proporciona as candidaturas autorais. Como funciona? As candidaturas autorais, a pessoa ela pode se candidatar sem ter vínculo partidário. Legalmente, ela precisa ter, por questões legais mesmo, que o TSE pede, documentação, uma legenda, isso precisa. Mas ele não precisa ter o vínculo partidário, que são os direitos e deveres que o Estatuto pede, mas ele pode sim conseguir uma legenda e sair candidato por si só. Vamos supor, nós temos uma liderança de certo movimento social, de certa associação, e ela quer representar essas pessoas. Ela não quer representar o partido ou todas aquelas outras... Não, ela quer representar aquele movimento. Então, ele vai... conversa com o partido, consegue a legenda que é necessário legalmente para participar, para se tornar candidato, e ela vira um pré-candidato através para representar aquela associação ou aquele movimento que ela faz parte. Então, é uma novidade. Não é comum de acontecer, mas é uma novidade. Porque quem quer se filiar a um partido, sabe? São pessoas normalmente que já estão nesse meio, que entendem o processo e se filiam, mas outros não querem. Quem quer sair candidato? Sabe? O meio político ele é denso, ele é complicado. O processo de campanha eleitoral ele é difícil. Aí o jovem vai pensar, eu estou fazendo faculdade, eu estou estudando, estou trabalhando, eu tenho minhas atividades. Para que eu vou ser político? Sabe? Nós temos um problema que eu acredito que impeça a juventude de alcançar outros setores da política, justamente porque nós temos um estereótipo político ruim. Sabe? Nós analisamos o que nós temos hoje de prefeito, vereador, de deputados, e eles mantêm um padrãozinho, né? Eu costumo dizer assim, eles mantêm um padrãozinho que não é agradável, não é inclusivo, não é acessível. Então, quem vai querer? Né? Aproveitando o gancho, eu queria trazer, a gente está falando de informação e de renovação. É interessante nós olharmos o cenário hoje. O sistema político, para ele mudar, o processo é muito maior. Mas o que nós temos hoje em mãos que pode fazer a diferença? Nós tivemos tempo atrás a aprovação do ficha limpa. Está funcionando? O que falta? A fiscalização? Ser um pouquinho mais rígido? Né? Nós temos uma briga hoje Você propõe uma reavaliação? Do ficha limpa. É possível, sabe? Hoje tem alguns partidos que estão brigando, por exemplo, o Cunha, ele é réu. Será que ele vai atuar ainda como deputado? Será que ele pode? Estão brigando para que não. Ele é réu em diversos processos, sabe? Também não seria justo, mas cabe uma avaliação. Outra coisa, o Ministério Público Federal conseguiu os 10 medidas contra a corrupção. Foi um projeto lindo, o Brasil inteiro se mobilizou para colher as assinaturas, mas ainda não foi aprovado. Então, é necessária essa participação popular, porque são projetos interessantes e que vão ajudar também na mudança desse sistema, sabe? Um outro ponto que é interessante, que está sendo muito falado agora, que é a democracia direta. Então, nós precisamos de ferramentas mais acessíveis para a população conseguir atuar de forma
mais participativa e de fácil acesso. Sabe, as pessoas não querem estar indo na Câmara, sabe, nas sessões, nas plenárias da cidade. Elas têm outras coisas para fazer. Mas será que da casa dela, como que ela pode participar? Como que ela pode fazer a mudança estando em casa? Que esse é um passo bem maior. A gente vai ouvir a opinião do Marcos no próximo bloco. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Continue com a gente, voltamos rapidinho. Estamos de volta com Bom Dia Baixada. A Caixa Econômica Federal vai facilitar o financiamento de imóveis pela classe média alta. Entre as novas medidas, que passam a valer a partir da próxima segunda-feira, está o aumento do valor máximo financiado pelo banco, que é de R$ 1,5 milhão para R$ 3 milhões de reais. Para unidades com valor acima de R$ 700 mil, a parcela máxima passa de 70% para 80% do valor total. As medidas são parte da corrida do banco para não perder espaço no mercado. Atualmente, 2 em cada 3 operações de crédito imobiliário são feitas pela Caixa. Eu acho que isso já demonstra, né, Marcos, que até os bancos estão correndo atrás desse prejuízo aí. O sistema bancário brasileiro foi o maior beneficiário dos últimos 3 governos, né? FHC, Lula e Dilma Rousseff. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como nesse período. O que acontece é que a economia brasileira ela se baseou no modelo de crédito e consumo, ou seja, financiamentos de todas as ordens e estímulo contínuo ao consumo. O problema é que a conta chegou. Sim. A gente tem uma classe média endividada até o pescoço, endividada, aí depende de que classe média a gente está falando, mas tem o sujeito endividado com a geladeira, do sujeito endividado ao apartamento, mais cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado e uma série de outras variações do mesmo problema. E nesse momento de crise, você tem efetivamente uma certa paralisia do mercado imobiliário, que é onde se movimenta muito mais dinheiro de uma maneira muito mais rápida. Sim. Então, a Caixa está, dentro do que você leu, está procurando segurar essa classe média e realimentar esse processo de sistema financeiro da habitação, né? Voltar a movimentar, né? Agora eu queria saber a sua opinião a respeito do que a Hanna trouxe para a gente. A gente tem na política brasileira alguns movimentos que são importantes, necessários, que representam o primeiro passo, né? Seja do ponto de vista jurídico, como ficha limpa, assim como a questão das 10 medidas contra a corrupção, né? Se a gente fizer um exercício de memória, quando houve aqueles protestos dos chamados 20 centavos, 2013, naquela ocasião, a presidente Dilma Rousseff fez uma série de promessas no que se referia à reforma política. Assim como o Lula fez, assim como o Fernando Henrique fez, assim como se a gente começa a andar para trás. E foram só promessas, né? A Dilma depois foi demolindo cada uma delas como fumaça e nada efetivamente aconteceu. E aí entra no ponto que a Hanna tocou. A gente tem, infelizmente, no Brasil, essa cultura de legislação para resolver todos os problemas, mas não tem a cultura da fiscalização pós-aprovação dessa legislação. Então, assim, você tem legislação que permite punir um político quando ele é infiel em termos partidários. Você tem legislação no que se refere à ficha limpa. Você tem legislação para controle de gastos públicos, lei de responsabilidade fiscal, etc. e tal. A questão é que a gente tem vários pesos e várias medidas. Depende de quem está no poder, certo? No que se refere à questão dos partidos, que ela também estava falando, nós temos partidos demais. As regras são muito frouxas nesse sentido para a criação de um partido. E aí você tem aberrações.
né, como o Partido do Corinthians, o Partido das Mulheres, cujo presidente é homem, enfim. Você tem coisas risíveis, né, partidos que efetivamente não representam ninguém. Perdeu a mão totalmente. Que na prática é difícil para um estrangeiro entender. Né? No começo do ano, eu conversei muito com um senhor inglês que entendia de política, que lia muito sobre história política, e ele não conseguia entender como nós tínhamos 34 partidos na ocasião. Né? Como 34 partidos? Por quê? Porque partido está associado à ideologia. E você não tem 34 tipos de ideologia. Né? E aí o que acontece? Para explicar isso para ele era uma dificuldade enorme, porque na verdade os partidos são, como ela colocou lá no começo do programa, cabides de empregos, pequenos currais, em que você tem um reizinho que manda em meia dúzia de súditos. Mas por que isso acontece? Porque tem também o fundo partidário, ou seja, tem um dinheiro que é monstruoso, que a União é obrigada a repassar para os partidos políticos. Não importa se o partido tem uma bancada de 150 sujeitos ou se o partido é apenas uma salinha 2x2 numa cidade qualquer, entendeu? É claro que tem a proporcionalidade, mas é dinheiro que circula, entendeu? Sim. A história de horário eleitoral gratuito, da obrigatoriedade dos partidos poderem falar gratuitamente na televisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, é pago. Então, assim... Já mudaria alguma coisa, hein? Muda alguma coisa. Muito. Entendeu? Então, você tem uma série de regras mais flexíveis, outras mais rígidas, mas que também não tem fiscalização. Então, assim, discutir partido no Brasil é quase que discutir Alice no País das Maravilhas, sabe? Porque o próprio eleitor entende a maneira dele isso. O eleitor é uma minoria que vota em partido, chamado voto de legenda. É uma minoria. A maioria vota em pessoas. Sim. Nós discutimos pessoas, não discutimos propostas ou programas ou projetos de poder. Nós discutimos pessoas. Falamos de Temer, de Dilma, de Cunha, de Beto. A gente fala de personagens. A gente não fala das agremiações, vamos dizer assim, dos times. Né? Ou da ideologia. Muito menos ainda. Muito menos ainda. Porque os partidos são cada vez mais parecidos. Verdade. Não, essa questão partidária é interessante ressaltar, porque aí eu volto lá no que eu falei. Nosso sistema político, nós precisaríamos mesmo de ter partido, já que nós pensamos e olhamos para pessoas, sabe? É uma ideia a ser levantada e a ser analisada, ser pensada melhor, talvez com plataformas da democracia direta, proporcionando que a maior parte da população participe de forma mais acessível às tomadas de decisões da nossa política, né, do nosso governo, talvez não fosse necessário. A questão do fundo partidário ela é muito importante, porque nós entendemos, a gente sabe que tem muito político que nasce naquele berço, né, já treinado para exercer uma função. Marcão falou sobre isso. Então, talvez não fosse tão necessário assim ter o fundo partidário. Já pensou se realmente essas pessoas quisessem fundar um partido, mas de acordo com uma ideologia, como se fosse um movimento social? Não tem custo, olha, o governo não vai bancar nada, vocês vão ter que se virar. Talvez o número de pessoas para trabalhar nessa linha seria muito menor. E teríamos muito mais pessoas engajadas realmente com um propósito. Então... Eu aproveito essa questão que a Hanna está colocando, Marcos, até para levantar uma outra questão. Hanna é jovem, você acredita que os jovens eles estão trazendo outras propostas realmente, estão mais engajados politicamente e com propostas que é de se realmente avaliar e trazer essa renovação, quem sabe? Olha... Professor universitário, é uma opinião de um professor universitário que está diariamente ali com os jovens. Então, eu não sou tão otimista assim. Sim. Eu vejo... a gente precisa de tempo histórico, sabe? A gente precisa de um certo distanciamento para compreender melhor as causas e as consequências de um fenômeno. Então, eu vejo assim, houve uma mobilização dos jovens nas cidades médias e grandes,
de 2013 para cá. Sim. Isso significa maior participação política? Pode ser. Isso significa maior participação político-eleitoral? Não necessariamente. Eu não estou fugindo da pergunta, mas eu estou querendo dizer que quando você olha para as câmaras municipais, que é a primeira instância da participação política eleitoral, você não tem jovens. Por exemplo, na cidade de Santos. Né? É muito difícil o jovem conseguir penetrar nesse sistema. Entendeu? É claro que, por outro lado, você tem uma massa de jovens grande, que a gente pode resumir naquela frase: ele não me representa, né? E esse ele não me representa significa uma discordância, uma insatisfação com esse modelo vigente. Mas não podemos ficar apenas na reclamação, na insatisfação. Né? É preciso haver uma interferência no sistema, entendeu? Uma troca, para a gente não observar, por exemplo, uma composição de ministério de velhos, Sim. entendeu? Ou uma eleição para a presidência da Câmara de velhos. Não estou falando de velho em idade, estou falando de velho em mentalidade, vícios, posturas e práticas. Atitudes, entendeu? ações. Então, assim, o fato é que você tem movimentação de jovens, você tem jovens pensando o tempo inteiro, tentando respirar política, mas esses jovens ainda não conseguiram penetrar no sistema político. Não conseguem penetrar no sistema político. E isso só vai acontecer quando houver efetivamente organização. E não golpes paliativos e circunstanciais. Aí a gente volta a falar que é a questão do formato que ainda se mantém, como falamos no começo do programa. A estrutura ainda é a mesma. Enquanto não se mudar isso, só vai mudar as pessoas. O padrão, o formato continua sendo o mesmo, né, Marcos? O formato é o mesmo. E a mudança de pessoas é relativa também, entendeu? É complicado. Quando a gente olha, por exemplo, primeira instância, a Câmara de Santos. A gente olha para a Câmara de Santos, a gente vê vereadores há 20 anos. Tem vereador há 30 anos. Né? Muitos vereadores há 12, 16 anos. É uma renovação complicada de se fazer. A gente continua, falei isso, Rana. Desculpa, a gente vai chamar rapidinho um break, porque o assunto aqui está muito bom. Vamos falar sobre política, a mulher na política também no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, onde a Baixada volta já. Estamos de volta com o último bloco do Bom Dia Baixada. Para a gente não perder o rebolado aqui, eu já passo a bola para a Rana, que além de comentar o que o professor Marcos falou, eu já quero que você já fale em relação também, já que estamos falando da juventude, estamos falando de renovação, por que não falar também das mulheres envolvidas na política, Rana? Eu queria justificar um pouquinho a fala dele na questão, quando a juventude se coloca. Realmente, o meio político é um meio hostil, é difícil de você entrar e permanecer. Eu tive momentos em que eu tentei participar anos atrás, eu era mais jovem, isso 10 anos atrás, tá? Com 16, 17 anos. Você vai num simples fórum que, por exemplo, o CMDCA fez em São Vicente. Ah, mas está com esse problema. Aí você vai. Então, a gente não pode fazer isso, isso, isso? Ah, não. Para você fazer isso, você tem que recolher não sei quantas mil assinaturas para esse povo poder comparecer, sabe? Então, assim, é muita burocracia e o jovem é prático. Sabe? Então, vamos fazer para ontem já está feito. Essa burocracia impede também o processo. A burocracia existe para não resolver. Já para não resolver, né? E... Na maior parte das ações. E antes de eu me tornar filiada a um partido, eu era ativista autoral. Sempre estive no meio político, mas de forma apartidária. Só que chega um certo momento que você entende... Você quer a mudança do sistema político, mas como é hoje e o que você consegue mudar nele hoje? O que você consegue fazer com isso que está aí para você usar, né? Então, você entende que quem movimenta todo o governo, todo o nosso sistema, todo o nosso processo de leis, legalização, são os partidos.
Se você não está dentro dele, como você vai propor? Né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção para realmente eu me tornar uma pessoa filiada a certo partido, para conseguir trabalhar de outras formas. O Marcos colocou a questão de pressão popular, protestos, movimentos. Eu também estive envolvida em 2013. E o pós, e o depois disso, o que fazer? Se você não der uma continuidade, se você não propor projetos de lei, se você não for numa sessão plenária, se você não for na Câmara cobrar, se você não cobrar o seu vereador, não adianta. Fica aquela briga por nada. E você assim, faz muito e o pós, realmente, como você colocou. Sim, e nos protestos a gente entende que tem um objetivo, mas a gente sabe que muitas pessoas usam essa máquina para interesses individuais, interesses próprios. Né? Já emendando a questão da participação da mulher, além de ser hostil, é machista, é denso, sabe? É um espaço que é muito difícil de você trabalhar, mas não é impossível. Aí eu continuo nele, digo que não é impossível, eu pelo menos procuro trabalhar de uma forma conectando pessoas do bem, é isso que eu falo. Sou uma pessoa que conecto pessoas bacanas, do bem, que entendem o processo, que eles não excluem, eles incluem, sabe? Tanto homens, mulheres, então, para trabalhar junto. Você se impor, você se colocar, você analisar muito bem, você participar e ser um crítico. Você ter o seu pensamento próprio e não ser levado por outras opiniões. Isso faz toda a diferença. A mulher vai conseguir, sim, se sentir mais segura, sabe? É claro, precisa a lei que pede que tenha 30% de participação das mulheres nas candidaturas, ela foi maravilhosa, né? Porque as mulheres tiveram mais espaço. Porém, né, a gente tem um outro lado, qual os partidos vão trabalhar de uma forma para ter mulher apenas para preencher a tabela. E infelizmente, nunca nenhum partido atingiu os 30%. A gente tem, por exemplo, uma Câmara em Santos sem mulheres. Né? Teve eventualmente, porque tem uma suplente que assumiu e tal em alguns momentos, mas a gente passou a maior parte dos últimos 4 anos sem nenhuma mulher entre os 21 vereadores. Os jornalistas questionaram muito Temer por isso também, né? Teve o problema do ministério, sem mulheres. A mesma questão. Você acha, Marcos, a questão... Primeira vez que foi eleita uma presidente, né? Uma mulher para o cargo. Eu não tenho como não perguntar. Isso afeta positivamente ou negativamente o que aconteceu? Ou essa ordem não afeta? Infelizmente não mudou em nada. Entendeu? Nós temos na história uma mulher que foi presidente da República. Aconteceu de ser uma tendência momentânea no Chile, sim, na Argentina, etc. Mulheres chegando ao poder. Mas a gente não tem isso como mudança estrutural. Foi uma questão pontual. Sim. Nenhum partido, em nenhum momento, colocou 30%. Ninguém atingiu. Quem chegou mais perto foi o Partido dos Trabalhadores, num determinado momento. E se a gente fizer um exercício histórico, aqui na cidade de Santos, né, a gente vai perceber que dos últimos 20, 30 anos, né, com exceção dessa suplente e da atual gestão, todas as mulheres que estiveram na Câmara de Santos, em algum momento passaram pelo Partido dos Trabalhadores. Não estou defendendo o partido, muito pelo contrário. É parte da história dele. Sim. Luiz Erundina, Marta Suplicy, né? A gente teve aqui em Santos uma série de mulheres que passaram pelo partido, inclusive se decepcionaram com ele, né? Mariângela Duarte, um exemplo, Sueli Maia, um exemplo, se decepcionaram com o partido e saíram, por razões, N razões. Mas o fato é que a política, como ela disse, usando as palavras da Hanna, é hostil às mulheres, como também é hostil aos negros, como também é hostil aos deficientes físicos. Ela é hostil a todos aqueles que não fazem parte do status quo, que não fazem parte do poder. O nosso programa está chegando perto do fim, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a Hanna. O eleitor vota pelos seus ideais. Como garantir essa defesa dos interesses de quem é minoria? Primeira coisa é
pesquisar os seus políticos, pesquisar os seus projetos, as suas ideias, a sua história, sabe? Como eles têm se encaminhado, por quem que eles falam, por quem que eles brigam, sabe? Eu acho que é interessante fazer essa análise e para que depois possa cobrar e também propor. E infelizmente, ou felizmente também, não é interessante só pesquisar o próprio candidato, mas também pesquisar o partido. Se ideologicamente ele vai brigar por essas minorias. E mais longe, a gente volta a falar aí. As alianças. As alianças. Fantástico. Esse é o momento de analisar muito bem como e por que estão sendo feitas essas alianças. Marcos, suas considerações finais. A gente tem questão de 1 minuto. Olha, eu volto a insistir que política é uma questão essencial. Não estou falando de política partidária nem eleitoral, estou falando de política que é um processo humano, né? E a gente precisa de informação. As pessoas precisam procurar informação, porque a eleição está aí e é a eleição mais próxima de nós. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui no programa. A gente recebe com muito carinho. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada. As portas estão abertas para vocês sempre. Obrigada. Bom Dia Baixada fica por aqui. Tenha um ótimo dia. Nos encontramos amanhã no mesmo horário, às 8 horas da manhã. Até lá.